Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. Eu quero aqui reforçar o convite para vocês para o dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro, às 21 horas, aqui pelo nosso programa, o programa Palavra Viva, estará sendo transmitido o nosso especial de Natal. Programa Palavra Viva especial de Natal. E eu quero muito a sua audiência, quero muito que você esteja aí conectado juntamente conosco, porque teremos a participação de alguns dos nossos ouvintes que têm sempre aqui cooperado com a gente, e eu quero que vocês estejam conectados aí, que eles estarão dando aí o seu depoimento, nos deixando uma mensagem de Feliz Natal. Será um programa muito especial, iremos tratar aí sobre o verdadeiro significado do Natal. Então, nesse dia 24, véspera de Natal, você com certeza vai estar aí reunido com a sua família, mas não deixem de estar também conectados aqui com o nosso programa, que estará indo ao ar aí dia 24, véspera de Natal, nessa semana aí, na sexta-feira. Então fica aqui meu convite. Você também vai poder estar acompanhando esse programa, se você assim desejar, pelo YouTube. Também você pode acompanhar esse programa pelo YouTube no meu canal Miqueias Alves, que também estará disponível para vocês. Então fica aqui o meu convite especial para vocês. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos dar seguimento aqui à nossa série de mensagens na Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, hoje concluindo aqui o capítulo 1 da Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Nós iremos tratar sobre o tema hoje, debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Então não saiam daí, que nós temos coisas muito sérias a tratar ainda hoje. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness
salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, graças a Deus. Então vamos ler Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1, verso 28 a 32. Nós iremos meditar na última parte aqui, o último trecho desse capítulo. E amanhã nós iremos dar continuidade no capítulo 2, dando seguimento a essa série aqui. Diz o texto: E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então eu quero aqui meditar hoje com vocês sobre o tema debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Nesse trecho nós encontramos pela última vez o apóstolo Paulo falando sobre entregar os homens aos seus sentimentos, aos seus desejos carnais, entregar os homens à sua própria vontade, entregar os homens ao seu próprio querer, porque vocês me ouviram aqui falar, nós tratamos aqui sobre essas 3 vezes que Paulo usa essa expressão, que Deus entregou os homens aos seus pecados, aos seus desejos e etc e tal. E nós encontramos isso no verso 24, no verso 26 e aqui no verso de número 28. Primeiro, fazendo referência aí toda sorte de imoralidade sexual, depois tratando da questão da vida de iniquidade ou de imoralidade, mais especificamente sobre a questão do LGBTQIA+, né? Todos esses tipos de pecados. E agora ele fala sobre esse mesmo assunto, pensando em todos os tipos de sentimentos perversos, de pecados, de erros que os homens cometem. Deus entregou os homens a toda sorte de sentimentos perversos e imagináveis. E ele faz então aqui uma lista com 21 pecados. Alguns falam de 24, outros falam de 23, mas aqui cerca de 21 pecados listados aqui, que alguns são muito semelhantes. Por isso que a lista para alguns pode dar 21, para outros 24, mas fato é que ele faz aqui uma longa abordagem sobre diversos pecados. E aí o texto começa no verso 28 falando para nós do porquê disso, do porquê Deus entregou eles a toda sorte de sentimentos perversos. Diz o verso 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus,
Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí é aquilo que nós já tratamos aqui. Esses homens, eles vivem o que nós chamamos de ateísmo prático. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles sabem que Deus existe, mas eles negam a existência de Deus. A questão deles é a incredulidade. Eles negam a existência de Deus. E por conta disso, eles passam a viver como se Deus não existisse. E por conta disso, Deus entregou. Deus simplesmente tirou o pé do freio e deixou que esses homens vivessem conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos, anseios. E isso, na verdade, é a maior manifestação da ira de Deus contra esses homens. Na verdade, esse é o maior juízo de Deus sobre esses homens. Entregar esses homens aos seus próprios delitos e pecados, seus próprios erros. É Deus fazer vistas grossas para os pecados deles e deixar que eles colham do fruto amargo dos seus próprios pecados, seus próprios erros, deixar eles entregues, mergulhados nos seus erros, nos seus delitos. E aí nós vemos então essa inércia de Deus diante dos pecados dos homens, que é o seu maior juízo. Isso então prova para nós que quando Deus ele intervém na história do ser humano, isso significa o quê? Misericórdia. Mas quando Deus entrega, Deus deixa o homem no seu delito, no seu pecado, é ira de Deus. Como diz no verso 18, que a ira de Deus está manifesta, está revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Quer dizer, quando você olha para essa realidade, olha para essa situação, nós percebemos algo muito interessante aqui, porque muitas vezes nós ficamos sem entender o porquê de tanta maldade no mundo. Tem gente que chega até a duvidar da existência de Deus por causa disso. Se o mal existe, então aonde está Deus que não faz nada? Essa é a mentalidade de alguns. Mas a verdade é que o mal está operando no mundo é sinal de que não só Deus existe, mas ele está permitindo isso como sentença, como juízo, como manifestação da sua ira por causa dos pecados dos homens. Esses homens que pecam contra Deus sabendo que é o pecado e mesmo assim permanecem no pecado. A maldade, porque veja bem, o homem sem Deus, esse é o verdadeiro retrato, é a verdadeira imagem do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele vive essa vida de pecados e mais pecados, de erros e mais erros. Ele vive escravizado pelo pecado. Ele não consegue sair dessa realidade. Isso é juízo de Deus. Isso é Deus derramando a sua ira, isso é Deus revelando a sua ira. Agora, quando Deus intervém na vida do pecador para a salvação, e aí ele manifesta o que? Da sua misericórdia, porque esses homens não são dignos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eles pecam sabendo que é o pecado, eles pecam sabendo as consequências do pecado, eles pecam negando a existência de Deus, eles acham o pecado bonito. Mas quando Deus intervém, Deus tira as escamas dos olhos dos pecadores, Deus faz com que pela pregação do evangelho eles compreendam a gravidade do estado a qual eles se encontram, aí eles se voltam a Deus. E entendem que o que é a misericórdia de Deus, o que é a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus, em detrimento ao pecado, à ira, à destruição. Pergunte para uma pessoa que passou anos a fio num vício de drogas, ou para uma pessoa que entrou para o mundo do crime, ou para alguém que entrou em qualquer outro problema e se viu sem saída, se viu no fim do poço, sem esperança, sem solução. E aí alguém foi lá e pregou o evangelho para ela.
E ela viu a sua miséria, ela viu a sua pobreza espiritual, ela viu quão misericordioso é esse Deus, quão amoroso é esse Deus, e ele se entregou a Jesus. E aí ele consegue perceber, ele viu a distinção do que é a misericórdia de Deus em detrimento do que é a ira de Deus. Porque a verdade é que o homem sem Deus, o homem sem Jesus, o homem sem a manifestação da graça de Deus, o Evangelho, ele está debaixo da ira. Ele está debaixo da ira. Ele está colhendo os frutos amargos dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, dos seus próprios caminhos maus. E aí, eu quero aqui pontuar algumas coisas com vocês, com base naquilo que o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes escreve em seu comentário a respeito desses pecados que ele aqui lista, que o apóstolo Paulo aqui lista. O primeiro deles é cheios de injustiça. E aí a palavra grega é adikia, que significa roubar tanto aos homens como a Deus de seus direitos. Esse é o estado de injustiça que o homem se encontra. Ele quer subtrair de Deus e dos homens aquilo que não lhe pertence. Segundo, cheios de malícia, e a palavra grega aqui é ponéria, se refere a uma maldade sedutora, maligna. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar os outros para a sua maldade. Veja só o estado em que esses homens se encontram, de malícia. Terceiro, cheios de avareza, a palavra grega pleonésia, é o desejo desenfreado que não conhece limites nem leis. O desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito. É amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Cheio de avareza. Quarto, cheio de maldade. A palavra grega, kakia, descreve o homem desprovido de todo o bem. Trata-se da pessoa que não tem inclinação, trata-se da pessoa que tem inclinação para o pior. É o vício essencial que inclui todos os outros, do qual todos os outros procedem. Cheio de maldade. Quinto, possuídos de inveja. A palavra grega é fitonos. Descreve o terrível sentimento de sentir-se desconfortável com o sucesso dos outros, não só desejando o que lhes pertence, mas também alegrando-se com as suas tragédias. Invejoso. Sexto, possuídos de homicídio. A palavra grega fonos se refere a desejo, intenção ou atitude de ferir o outro para tirar-lhe a vida. O assassinato é também aquele que odeia o seu irmão. O assassino é também aquele que odeia o seu irmão. O homem pode ver a ação, mas Deus conhece a intenção. Sétimo, possuídos de contenda. A palavra grega é eris. Diz respeito ao sentimento e atitude daquela pessoa que é dominada pela inveja e por isso se torna facciosa e briguenta. Pessoa que gosta de contenda ainda é um daqueles pecados abomináveis diante de Deus de Provérbios capítulo 6, que Deus odeia, que Deus detesta. Oitavo, possuídos de dolo, palavra grega dolos, retrata a pessoa que não age de maneira reta, usando sempre métodos tortuosos e clandestinos para tirar alguma vantagem. A palavra vem do verbo dolon, usado para referir-se à falsificação de metais preciosos e à adulteração de vinho. Nono, possuídos de malignidade. E aqui descreve a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. É a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. Décimo, difamadores, palavra grega psiquirites,
retrata a pessoa que murmura suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido. É o verdadeiro fofoqueiro. E aqui, Paulo então vai descrevendo, vai aqui mostrando a realidade a qual se encontra o homem sem Jesus. Porque veja bem, essa lista de pecados aqui que o apóstolo Paulo está fazendo referência, revela o ponto que uma pessoa chega sem a manifestação da graça de Deus. Você vê o poço sem fundo que uma pessoa sem Jesus se encontra. Por isso que a palavra de Deus diz que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Uma pessoa sem Jesus, ela está cada dia mais cavando a sua própria sepultura. O que é mais triste dessa história é que lá no versículo de número 32, diz as seguintes palavras. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Preste atenção. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, em outras palavras, sabendo o que é certo, sabendo o que é bom, sabendo o que é agradável, sabendo qual é o caminho certo, sabendo o caminho que leva para a vida, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, ou seja, sabem as consequências dos seus próprios atos, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Em outras palavras, eles aplaudem, eles acham bonito quando as pessoas se encaminham ou entram por essas portas, por esses pecados, por essas práticas. É como que se eu olhasse uma pessoa cometendo um homicídio e eu olhasse para ele, ó, que maravilhoso, foi lindo, faz outro. Eu começasse a ver alguém falando mal da outra e eu fosse lá e, ó, maravilhoso, é isso aí mesmo. Comemorasse, achasse bonito o que estivesse sendo feito. É o que acontece aqui com esses homens. Eles estão tão mergulhados nos seus erros, eles estão tão mergulhados nos seus pecados, eles estão caminhando cada vez mais para o inferno, mas eles olham com isso com um olhar de orgulho. Eles olham isso como se fosse algo positivo. Eles não conseguem ver o nível, a profundeza do seu próprio erro, do seu próprio pecado, de tudo aquilo que lhe faz mal. Esse é o estado dos homens sem Jesus. E aí esse povo então não trata esse pecado como qualquer pecado. Não, eles acham que tipo, pecado é um negócio bom. Pecado é um negócio positivo. Eles não têm arrependimento, eles não têm remorso. Não, eles têm alegria, eles têm prazer em continuar pecando e vivendo no pecado. Esse é o diagnóstico do apóstolo Paulo. Esse é o diagnóstico do apóstolo Paulo em relação aos gentios. Aqueles que não tiveram aquele contato que os judeus tiveram, que ele vai começar a descrever a partir do capítulo 2, com a lei do Senhor. Ele está aqui mostrando no capítulo 1, versos 18 a 32, esse retrato, essa imagem dos homens sem Jesus. Que não tiveram contato com a lei de Moisés, que não tiveram contato com nada disso, porém, entretanto, conhecem a Deus, porque Deus se revelou, porque Deus se manifestou na criação, Deus se revelou na consciência deles, pelos seus atributos comunicáveis. E mesmo assim eles negam a Deus, mesmo assim eles decidem viver na prática do pecado como se nada estivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. É por isso que eu tenho dito aqui repetidamente para você que está me ouvindo. Hoje é dia de salvação. Porque eu sei que uma pessoa nesse estado pode parecer ser feliz, mas não é. Ainda há poucos dias eu fiquei sabendo de algo interessante, porque alguém confrontou uma pessoa que
Cada dia está numa religião. Cada dia está buscando uma solução para a sua vida. E não acha paz, não acha alegria. E por que disso? Porque está buscando solução, está buscando paz em outro lugar que não é a pessoa de Jesus Cristo, em outro alguém que não é Jesus Cristo. E quem busca paz em outro que não é o príncipe da paz, vive em guerra, vive em perturbação. Agora, quem busca a paz em Jesus, quem busca a salvação em Jesus porque só Ele tem salvação para dar, quem não busca a salvação em Jesus está perdido. Jesus é a esperança da humanidade. Jesus é a salvação para tudo isso aqui. Para todos esses erros, pecados. Para toda essa vida contrária à vontade de Deus. Só Jesus. Jesus. Jesus é a solução. Que você possa entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Que você possa entender que não existe nada e nem ninguém que possa dar sentido à sua vida a não ser Jesus Cristo. Que essa palavra fique para a nossa reflexão nessa noite. Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir.